Pessoal, olha só, o raciocínio ele é simples. Eu tenho aqui uma função. Essa função, ela é uma função que é contínua em praticamente todos os pontos. Só não é contínua na origem. Mas então você não pode trocar o x por zero e o y por zero. Essa função também tem a característica de que quando você trocar o x por zero e o y por zero, ela anula tanto o numerador quanto o denominador. Aí você poderia pensar, então é aquela função que eu vou cancelar a indeterminação. Você consegue cancelar a indeterminação quando o limite existe, mas essa aqui, o limite não vai existir. E como é que você pode mostrar que o limite não existe? Gente, quando o limite existe, ele é único, só tem um só. Então, se eu conseguir arrumar um jeito de chegar na origem e mostrar que chegando desse jeito eu tenho um limite, chegando daquele jeito eu tenho outro limite, pronto, isso é suficiente para você mostrar que o limite não existe. Então veja bem, aqui eu quero me aproximar da origem. Olha para você ver como é que o exercício é simples, eu quero me aproximar da origem. Então você tem que pensar em uma relação de preferência, né? Uma relação envolvendo x e y que dê uma curva que passe pela origem. E a ideia é você caminhar em cima dessa curva e mostrar que você vai obter esse ou aquele resultado. De preferência, dois resultados diferentes. Por exemplo, se você pensar assim, se você pensar no x igual a zero, se você fixar o x igual a zero, e aí o seu limite passa a ser assim, o limite, você está fazendo o x igual a zero, né? Então, ao invés de ser xy tendendo a 0, 0, você está assim, com 0y tendendo a 0, 0. Ou seja, na verdade, você tem y tendendo a 0, fixado x igual a 0. E aí, se você fixar o x igual a 0, como é que essa expressão fica? Não fica assim, 0 elevado a quarta dividido por 0 elevado a quarta mais y ao quadrado, não fica assim? Eu lhe pergunto, essa parte de baixo aqui está bem definida? Tem problema com ela? De baixo. Não tem problema nenhum, né? Porque quando eu falo que o y vai tender a 0, eu não estou assumindo que o y é igual a 0. O y é diferente de 0. Então esse número aqui de baixo é um número diferente de 0. Então eu tenho ali 0 dividido por um número diferente de 0. Não importa o quão perto de 0 esse y esteja. Se eu tiver 0 dividido por um número diferente de 0, quanto é que vai dar isso aqui? Não vai dar 0? Então veja, se eu me aproximar fixando o x igual a 0 e fazendo o y tender a 0, então eu vou caminhar aqui, Eu estou fazendo o y tender a 0. Desse jeito aqui seria o y tender a 0 por y maior do que 0, né? Por valores de y maior do que 0. Ou eu poderia subir aqui, Eu posso subir aqui e vou me aproximar do 0 do mesmo jeito. E eu descobri que por esse caminho aqui, eu encontrei um limite que eu vou chamar de L1, e esse limite é 0. E esse limite é 0. Agora, vamos ver se a gente consegue, então, um outro caminho que me dá um resultado diferente de 0. O que poderia ser? Eu fiz x igual a 0. Olha, o caminho é muito, muito natural, né? Pensa em outro caminho. Eu fiz esse caminho aqui, x igual a 0. O caminho x igual a 0 me levou ao limite 0. Me levou para cá. Qual é um outro valor, um outro caminho que eu posso me aproximar aqui da origem, mas de preferência que esse limite me dê um resultado diferente? Não, mas se você fizer x igual a 1, o x igual a 1 é uma reta aqui, vertical, né? Não passa pela origem. Tem que ser uma curva, a relação que você vai impor tem que ser uma curva que passe pela origem. Se você fixar o x em 1 ou o y em 1, não vai passar pela origem. Pensou? Qual é o caminho? Y igual a 0 ele sugeriu. Vamos ver o que dá o y igual a 0? Se você fixar então esse caminho aqui, y igual a 0... Então, se você fixar esse outro caminho assim, fixar o caminho y igual a 0. Ora, onde é que o y... não, y igual a 0... Não, já foi, né? Tá, o x igual a 0 já foi. Vamos lá. Eu vou fixar agora esse caminho y igual a 0. Onde que estão os pontos que tem y igual a 0? São os pontos que estão sobre o eixo
x. Então, qualquer ponto aqui em cima do eixo x tem o y igual a 0. Então, você vai se aproximar daquela origem ali, mas você vai se aproximar usando pontos que estão aqui em cima, ou de um lado ou do outro, pode ser quicando de um lado ou do outro, não importa. Não importa você ficar cada vez mais perto de 0. E se você ficar cada vez mais perto de 0, esse limite ali vai ficar com essa cara aqui, ó. Limite, ó, lembra que você está fazendo y igual a 0? Então, os pares ordenados, qualquer par ordenado aqui, ele vai ter um certo x, mas o y vai ser 0. Então, o par ordenado será um x0 se aproximando de 0, 0. x0 se aproximando de 0, 0 é a mesma coisa que você olhar para uma função de uma variável com o x tendendo a 0. E aí essa função aqui no caso, ó, lembra que você vai, o x mantém, mas você vai zerar o y. Então vai ficar assim, ó, x elevado à quarta dividido por x à quarta mais 0 ao quadrado. Ou seja, esse 0 mais 0 ao quadrado aqui não altera nada. Ficou x à quarta dividido por x à quarta. Não importa o quão próximo de 0 você coloque o x, ele vai continuar sendo diferente de 0. E o que dá o quociente de dois números diferentes de 0 iguais? Quanto que dá? 1. Então você descobriu que se você for por esse caminho vermelho, o limite é 0. E se você for pelo caminho azul, vou chamar de limite 2, o limite 2 é 1. Como os dois limites são diferentes, então ele não existe. O x... Ah, desculpa, você tem razão. Aqui é 4, porque senão dá 1, né? Exatamente, obrigado. Então, ó, x a quarto dividido por x a quarto dá 1. Então, eu tenho aqui o que os caminhos, eles me levam para números diferentes. Então, qualquer limite, se você conseguir mostrar que caminhos diferentes levam você para limites diferentes, então o limite não existe. E aqui tem uma ilustração que a gente pode ver esses caminhos aí, sabe? Então, olha só, aqui tem uma construção que eu fiz para ilustrar para vocês aqui essa situação. Eu peguei aqui no meu exemplo, aqui está a minha função, x à quarta dividido por x à quarta mais y ao quadrado. E aí eu pedi para o programa aqui desenhar essa curva onde o x é t e o y é t. Ou seja, se você olhar de cima para baixo aqui, ó, na casinha, aqui ó, de cima para baixo, eu estou me aproximando da origem aqui, ó, pela reta y igual a x. E pela reta y igual a x, eu obtive aqui que ela vai lá para o 0, tá vendo? Ela vai lá para o 0. Agora eu vou fazer o que nós fizemos ali há pouco no instante, ó. Teve um momento que eu fiz o x igual a 0, é o x igual a 0, aí vamos ver o que vai acontecer se o x for igual a 0, olha só. Olha, vamos ver de novo isso aqui de cima para baixo, olha só, x igual a 0, foi lá embaixo, ó. Eu posso olhar para cá, assim, ó, que é justamente aquele caminho que nós fizemos lá, ó, aproximando dessa bolinha azul aqui, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Aí eu encontrei esse limite, e o limite dá 0. Aí depois eu mudei, vamos mudar aqui, vamos colocar aqui de volta o t, e eu vou colocar esse aqui igual a 0. Então o ponto é o t0, vamos colocar aqui t0, vamos ver o que vai dar. Olha aqui agora, vamos ver de cima para baixo. Ó, é o caminho que a gente comentou ali, né? Só que aqui mais bonitinho e tal, mas a ideia é essa. E aí o que acontece com o limite? Olha, agora o limite agora é 1, ó, tá vendo? Então, se eu por acaso, eu poderia também fazer outros caminhos aqui. Eu perguntar assim, y igual a x quadrado. Ou seja, se isso aqui fosse t elevado ao quadrado, aí eu tenho que colocar aqui t quadrado, do mesmo jeito, né? t quadrado, ó, t quadrado. Aí eu tenho uma parábola. Vamos olhar de cima para baixo aqui, para você ver o caminho. Olha lá, eu posso me aproximar passando por aqui, ou por aqui, e o meu limite lá, ó, vai ser o quê? Vamos ver se a gente consegue ver. Vai ser uma coisa intermediária ali, parece que vai ser meio, né? Pelo menos é o que nosso gráfico aqui está querendo mostrar, é isso. Nós teríamos que checar isso. Então a ideia, quando eu calculo esses limites, esses caminhos, é eu tentar encontrar valores diferentes. Se eu encontrar o mesmo valor,
300 valores iguais, não quer dizer que o limite não exista ou não exista. Você pode ter, de repente, um forte indício de que ele exista ou de que ele não exista. Ok? Então é isso.